Vamos então, culto da palavra, estudo da palavra de Deus, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo de número 11. Os irmãos localizaram, conseguiram localizar o texto? Diz assim a palavra de Deus: para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Versículo 16, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Até aqui, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite em que nós temos o privilégio de poder estar aqui na tua casa, de ouvir a tua palavra, de estudar a palavra, que o Senhor nos ensine a tua verdade, nos faça crescer no conhecimento da palavra de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo isso. Toma o primeiro lugar nesse estudo desta noite, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Obrigado, Ram. Vamos estudar a palavra de Deus. A carta de Paulo, obrigado. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Os irmãos já sabem, aqueles que estão acompanhando conosco o estudo sabem, que Paulo escreve essa carta de dentro de uma prisão. É uma das cartas em que Paulo escreve estando dentro de uma prisão. Mas nem mesmo a prisão roubou de Paulo a alegria e o fervor de servir a Deus. Né, irmã Cecília? Nem mesmo aquela prisão fria roubou de Paulo a alegria, a graça, o fervor, o desejo de servir ao Senhor. E cheio desta presença, cheio desta alegria, cheio desta paz, e vivendo um momento difícil da sua vida, Paulo escreve a carta aos Filipenses. E deixa para eles algumas orientações muito importantes, e que são extremamente importantes, Jair, para nós também. E eu louvo a Deus por isso, pelas lutas que Paulo teve, e as aflições que ele teve, e os problemas que haviam na igreja daquela época, porque isso fez com que ele escrevesse as cartas, e elas estão hoje nas nossas mãos para estudarmos e ouvirmos a voz do Senhor. Isso é bom demais. Quem pode dizer glória a Deus? E eu quero começar com vocês, porque Paulo, no versículo de número 12, ele diz assim: não que já a tenha alcançado. Não que já a tenha alcançado. Alcançado o que? Aí o contexto anterior, o versículo 11, ele está se referindo à ressurreição dos mortos, a vida eterna. Por isso que ele diz assim, olha no versículo 11, para ver se de alguma maneira eu possa chegar aonde? A ressurreição. Qual é o alvo de Paulo? Vida eterna. Eu vou repetir, o que Paulo está dizendo no versículo 11, é que ele tem um alvo, e o alvo dele não está aqui nesta terra, mas está na eternidade. E isso já nos ensina uma grande verdade. Ele diz assim, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Seria o quê? A ressurreição dos mortos no contexto paulino é a vida eterna. É o dia de se encontrar pessoalmente com Jesus, de andar no céu com Ele. Aleluia. Aí ele diz no versículo 12, acompanha comigo, no 12, não que já a tenha alcançado, não que já a tenha alcançado. Ou seja, Paulo entende, e é óbvio isso, que ele ainda não chegou na eternidade, que a
que a carreira cristã ainda não acabou para ele, que a jornada ainda não terminou. E quando ele diz assim, não que eu já a tenha alcançado, também pode se referir a alguém que ainda não está satisfeito com o que alcançou, com a sua condição. E pensar em um homem do quilate de Paulo, que ainda não está satisfeito com a sua vida espiritual, nos preocupa. E eu queria perguntar para você que veio aqui nesta noite e para pessoas que vão nos ouvir, você está satisfeito com a sua vida espiritual? Será que nós podemos estar satisfeitos, chegar algum dia na nossa vida e dizer, olha, eu estou no nível espiritual, aí eu vou usar um termo bem do mundo, né? Se melhorar, estraga. Será que nós conseguimos chegar a este nível espiritual de dizer assim, eu não preciso melhorar mais? Não, nós precisamos melhorar a cada dia. Nós ainda não alcançamos aquilo que Deus quer que nós alcancemos. Há muito de Deus ainda para recebermos nesta vida. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus. Há muito de Deus ainda para nós, gente. Há muito a aprender com Deus, há muito a crescer com Deus. E Ele vai dizer, não que já tenha alcançado, ou seja, é exatamente essa visão, é alguém que entende as suas limitações, ele diz, ou que seja perfeito. Eu não alcancei a perfeição que Deus deseja, eu ainda não estou neste nível. Olha quem está falando, é Paulo. Um homem que teve experiências maravilhosas, um homem que Deus usou para curar enfermos, um homem que Deus usou para operar maravilhas, sinais, milagres, e ele diz, não, ainda há muito de Deus para fazer na minha vida, Deus ainda tem muito a realizar na minha vida. E ele está dizendo, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, não, eu não estou satisfeito, ainda há muito a aprender com Deus. E eu não sou perfeito, é o que Paulo está dizendo, ou que seja perfeito. Perfeito é chegar a perfeição. Não, ainda não. Paulo humildemente está dizendo, ainda muitas coisas precisam ser consertadas em mim, corrigidas em mim. E eu queria perguntar para quem me ouve aqui nesta noite, e você, ainda existem coisas que precisam ser consertadas, corrigidas? Então você está como Paulo, ele entende, e humildemente ele diz, eu não sou perfeito, eu não alcancei essa perfeição toda, ainda muita coisa que precisa ser moldado em mim, ainda muita coisa que precisa ser lapidado em mim. Então se você também está nesta condição, não te preocupe, porque Deus está nos moldando, Deus está nos lapidando, Deus está, quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Somos imperfeitos, e a verdade é esta. Nós temos muitas coisas ainda que precisam ser corrigidas em nós, consertadas em nós. E eu louvo a Deus porque Deus é aquele que está sempre trabalhando em nós. Deus está sempre nos moldando, Jair. Lembra o dia que Jeremias estava em conflito com relação a Israel, porque Israel estava numa condição, irmã Elisângela, deplorável, e Jeremias recebia de Deus, da parte de Deus, revelações de que Babilônia iria entrar, invadir Jerusalém, ia destruir Jerusalém, e Jeremias está aflito por causa disso, e aí Deus disse, desce à casa do oleiro, e lá eu vou falar contigo, lá eu vou conversar contigo, tu vai ouvir a minha palavra. E quando ele desce, ele percebe que tem um oleiro trabalhando, e Deus estava exatamente ensinando a Jeremias o que? Eu estou lapidando, eu estou trabalhando, eu estou moldando o meu povo, lapidando o meu povo. Babilônia não vai exterminar com o meu povo, vai ser uma forma de eu lapidá-los, de eu moldá-los. Então Deus está sempre nos moldando, nos lapidando. E às vezes Deus permite situações adversas, Deus permite às vezes aflições, Deus permite às vezes situações difíceis da vida. Para quê, pastor? Para nos moldar, para nos lapidar, para nos consertar, para nos corrigir. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus aí. Então Paulo está dizendo, não que eu já tenha alcançado, não alcancei ainda, ou que seja perfeito, não sou perfeito, não cheguei à perfeição que Deus espera de mim, mas tem uma coisa,
Mas tem uma coisa. Ele diz assim, mas prossigo. Prossigo é um termo que significa, mas eu sigo em frente. Eu não paro em minhas lutas, em minhas aflições, em meio a tantas coisas ruins. Eu não desisto de Deus. Eu não desisto da fé. Eu não desisto de ser crente. Não, eu prossigo. E Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Prossegue, vai em frente. Mas Paulo poderia desistir, falar, sabe de uma coisa? Eu vou desistir. Porque se eu romper com a fé, talvez eu saia da prisão com vida, talvez... Mas ele disse, não. Podem tirar a minha vida, mas eu vou prosseguir na fé. Podem me ameaçar, mas eu vou continuar sendo crente. Pode surgir dificuldades na caminhada, mas eu vou continuar firme na presença de Deus. Eu prossigo. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. Eu prossigo, eu vou em frente, eu não paro. Em minhas lutas, em meus problemas, e eu estou pregando para alguém que está me ouvindo, que de repente está enfrentando lutas, problemas, dificuldades, angústias, e tudo vem para tentar fazer você parar, para tentar fazer você desistir, para tentar fazer você desanimar, mas Deus está falando conosco, prossegue, vai em frente, não desista. Tem alguém me entendendo? Diga glória a Deus aí. Não para não. Tem um monte de coisa que vem para tentar nos embaraçar, para tentar nos desanimar. Lembra de Neemias? Neemias, quando tomou um propósito de fazer o muro, de reedificar os muros, aí vem Sambalate, vem Tobias, vem Gesem, vem os amonitas, vem um monte de gente tentar parar. E qual foi a resposta de Neemias? Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não vou descer, não vou parar, vou prosseguir. Aleluia. Diga para alguém que está dizendo, prossegue, irmão, vai em frente, continua firme. Tem alguém entendendo? Diga glória a Deus aí. É isso, é avançar. Lembra do domingo? Foi domingo que a gente pregou sobre Israel? Foi domingo? Diga ao povo que marche, prossiga, vai, mas o mar está fechado. Vai em frente. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus. É o que o autor aos Hebreus diz: corramos com paciência. Não é para parar não, vai em frente. Deixando todo o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É prosseguir, é avançar. Tem um monte de gente querendo nos parar, tem um monte de situações tentando nos... O inimigo se levanta, irmã Fabiane, com força, para tentar nos desanimar, para tentar nos tirar do foco, para tentar nos fazer desmotivar de vir na igreja, para tentar nos desanimar de ser crente, para tentar desistir do ministério. Mas aí vem Deus e diz: prossegue, vai em frente, sou contigo. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus aí. Quem está falando é alguém que está passando por um momento muito difícil, mas ele, cheio do Espírito Santo, ele diz: prossigo. Prossigo para quê? Prossigo para alcançar aquilo para o que também, ou para o que fui também o quê? Preso por Cristo Jesus. Então vamos começar aqui. Ele diz que prossegue para alcançar aquilo. O que seria aquilo? Aquilo seria exatamente o que, pastor? A vontade de Deus, o querer de Deus. Paulo diz assim: eu prossigo para alcançar o que Deus tem na minha vida. Eu prossigo para cumprir com aquilo que Deus tem na minha vida. Eu prossigo para alcançar o alvo maior, que era para Paulo o céu, a eternidade. Irmão, eu costumo dizer uma coisa: crente que tem por objetivo o céu, pode vir a luta que for, a prova que for. Eu conheci muitas pessoas que caminharam entre nós e que vinham para a igreja porque queriam que o esposo se convertesse, que a esposa se convertesse, ou vieram para a igreja por causa de uma porta de emprego, e quando isso aconteceu, eles saíram, porque o alvo deles era esse: é a porta de emprego, é a libertação, é um casamento, é uma resolver de uma situação embaraçosa. Aí vem para a igreja, a gente ora, Deus dá vitória, vai embora. Por quê? Porque o alvo dele era aquilo ali, não tem mais nada. Não. Agora o crente que o alvo dele é o céu, é a eternidade,
Oh meu Deus, alguém já captou a palavra, já entendeu o que Deus está falando aqui. O nosso alvo não pode ser terreno, nosso alvo é eterno. Os nossos olhos têm que ser como de águia, não pode ter nessa esfera, não tem algo a mais, tem algo além. Então não importa as lutas, os problemas, as dificuldades, não importa os levantes que o inimigo vai fazer, não importa. Eu tenho um alvo e meu alvo é a eternidade, meu alvo é o céu, meu alvo é abraçar Jesus pessoalmente, meu alvo é chegar na eternidade. Este é o meu alvo. Paulo está dizendo, para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. E outra coisa, ele diz, eu não sou preso por Roma, eu não sou um prisioneiro de Roma, eu estou preso a Cristo Jesus, estou preso à vontade de Deus, estou preso ao querer de Deus, eu só estou nesta prisão porque Jesus quer que eu esteja, e se Ele quer que eu esteja nessa prisão, eu sou preso dEle, porque a hora que Ele quiser, Ele abre a porta dessa prisão e eu vou sair. Eu não sou preso de Roma, eu sou preso à vontade de Deus. Quem aqui está preso à vontade de Deus? Levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Quem está preso à vontade de Deus aqui, diga glória, 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 glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 12, ele diz, não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso, porque eu prossigo. E essa palavra é muito importante para os dias de hoje, porque tem muitas pessoas que estão desistindo, abandonando a fé, deixando a comunhão, deixando a casa de Deus, e aí vem Deus e fala, prossegue, vai em frente, fica firme, oh aleluia. Tem alguém entendendo? Diga glória a Deus aí. O versículo 13, ele diz assim, irmãos, olha o que está escrito aí, ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não é isso que está escrito aí? Esse quanto a mim é muito importante para a gente estudar. Porque Paulo, quando diz assim, irmãos, quanto a mim, ele está dizendo exatamente isso. Não importa o que os outros acham. Não importa o que os outros pensam. E a gente precisa ter cuidado, porque a gente é muito influenciado por aquilo que os outros acham e por aquilo que os outros pensam. Ele diz assim, quanto a mim, ele faz uma autoanálise, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, ainda não alcancei, não cheguei lá, ainda não estou na eternidade, mas uma coisa faço. E eu acho linda essa terminologia. Uma coisa faço. Repita comigo assim, diga assim, uma coisa faço. Porque diversas vezes Jesus usou essa mesma terminologia. Lembra com o jovem rico? O que ele disse para o jovem? Só te falta uma coisa. Porque às vezes nós estamos envolvidos com muitas coisas, e vem Paulo e diz assim, mas uma coisa eu faço. Estamos envolvidos com tantas coisas, aí Jesus diz para o rico, o que eu faço para chegar no céu? Aí Jesus vai contar os mandamentos, ele diz, isso eu faço tudo, só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa. Paulo diz assim, olha, a prioridade, quando ele diz assim, mas uma coisa faço, ele está dizendo assim, isto é prioridade na minha vida. Então agora você prepara e marca, porque o que Paulo vai falar, ele está dizendo assim, o mais importante, para que eu consiga chegar aonde eu espero chegar, é fazer isso. O que, Paulo? Uma coisa eu faço. Ele diz assim, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Espera aí. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Paulo decidiu romper com o passado. Se teve uma coisa que Paulo foi bem sucedido em fazer, foi isso. Só que a gente precisa entender que quando a Bíblia diz esquecendo-me, quando Paulo diz esquecendo-me,
Não significa apagar da mente. A gente tem esse conceito de esquecer, apagar da mente. Ninguém tem o poder de apagar nada da mente. A nossa mente absorve todas as informações. Coisas ruins e boas estão dentro da nossa mente. Coisas que aconteceram lá atrás, desagradáveis, ainda estão registradas. Não tem como deletar, não tem como apagar da mente. Então, quando a Bíblia diz ali, esquecendo-me, não significa não lembrar. Não. Ele está dizendo o seguinte: as coisas que aconteceram lá atrás não mais afetam a minha vida. Espera aí, tem alguém ouvindo o que eu estou pregando? Eu não sou afetado e nem influenciado pelas coisas que passou, pelo passado. O que aconteceu ficou para trás. Oh meu Deus, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus aí. Ele quebra o poder do passado sobre a vida dele, porque às vezes o passado pode neutralizar o nosso presente e futuro, pode afetar o nosso presente e futuro. E Paulo diz, quando ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ele se recorda, ele lembra de que no passado ele foi extremamente violento, que no passado certamente tirou vida de pessoas em nome de Deus, que no passado ele teve muitas decepções, ele teve muitas aflições, mas ele não essa bagagem negativa não lhe afeta, porque ele não permite que o passado afete o seu presente. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando aqui? Diga glória a Deus aí. Uma coisa faço o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sei que ele não se esquece no sentido como nós pensamos. Não. Ele não é afetado, ele não é influenciado. O passado, as coisas que ocorreram no passado não vão afetar o seu presente, não vão afetar o seu futuro. Ou seja, coisas ruins que aconteceram ficaram lá atrás. Você coloca uma pedra em cima delas e continua a tua caminhada. Vai ter decepção, vai ter aflição. De repente você vai se decepcionar com alguém, vai se magoar com alguém, vai se entristecer com alguém, mas isso não vai afetar a tua caminhada, porque Deus é aquele que faz nos esquecer dessas coisas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Só Deus pode dar-nos essa capacidade de não permitir que as coisas que aconteceram afetem o nosso presente. Você encontra com muitas pessoas que se desviaram da igreja e eles vão argumentar exatamente com isso, com o passado. É porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Irmão, se nós não soubermos e não tivermos de Deus este poder de conseguir neutralizar o passado, esquecer é não permitir que ele influencie a tua vida presente. Aconteceu, causou dor, causou tristeza, é passado. Eu não tenho como mudar mais isso. Isso já aconteceu. Então sabe de uma coisa? Deus, me dá a tua graça. Deus, me ajuda a superar isto. Deus, me dá a tua alegria e eu vou vencer. Quem está me entendendo? Me ajuda aí, Juan. Quem está entendendo, diga glória a Deus aí. Paulo está dando um testemunho. Paulo, como é que você tem tanta alegria dentro dessa prisão? É porque eu decidi fazer uma coisa, pelo menos uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Eu não deixo o passado amargurar o meu presente, destruir o meu futuro. O que aconteceu não tem mais como mudar. Lembra de José? José tinha tudo para ser alguém traumatizado, amargurado, decepcionado, depressivo, porque o que os irmãos fizeram com ele foi terrível. José tinha tudo para ser um homem amargurado, mas quando nasceu seu primeiro filho no Egito, ele colocou o nome de Manassés, porque Deus tem me feito esquecer do meu sofrimento. Oh, aleluia. Oh. Eu queria até ler com você Gênesis, deixa eu ver se é Manassés ou Efraim. É Manassés mesmo. Olha que lindo aí. Obrigado. Gênesis 41.
Versículo 50, olha o que está escrito aí. Nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que ele deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. Chamou José o nome do primogênito Manassés, que significa Deus me fez esquecer. E ele disse assim, olha o versículo 51, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de todo o meu sofrimento, e de tudo que a casa do meu pai me fez sofrer. Me fez esquecer não significa que apagou da mente dele, deletou. É que quando ele lembrava, não trazia a ele sofrimento, mágoa, raiva, ira. Deus tratou, Deus curou. Vive a tua vida, meu filho. Vive a tua vida, minha filha. O passado passou, agora é o presente. Experimente o que eu tenho para a tua vida agora e o que eu estou preparando para você mais adiante. Lembra de Davi? Davi, naquele caso extraconjugal, a mulher ficou grávida. E a criança nasceu e ficou muito doente. E Davi, a Bíblia diz que orou, jejuou, chorou, se lamentou, se vestiu de pano de saco. Mas não teve jeito, a criança morreu. Olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas nem as orações de Davi mudaram o plano de Deus. Não teve jeito. Davi não comia, não bebia. Vendo a criança naquele estado. Até o dia que a criança morreu. O dia que chegou a notícia para ele, olha, a criança não resistiu, morreu. Davi trocou de roupa, colocou uma roupa nova, lavou o rosto, penteou o cabelo, passou óleo. Sentou na mesa e disse, bota alguma coisa para mim comer. As pessoas ficaram assim, ué. Eles acharam que Davi ia se entregar mais ainda à depressão, à angústia. Não. Ué, Davi, não estou entendendo. Que quando ele estava doente, tu estava assim. E agora que ele morre, achamos que a tua atitude ia ser mais negativa. Eu não posso mudar o quadro da situação. Para onde ele foi, eu não tenho como trazê-lo de volta. Um dia eu estarei onde ele está. Mas eu não posso mudar o quadro da situação. Eu não posso permitir que o passado, que está fora do meu controle, controle o meu presente, o meu futuro. Está na mão de Deus, sabe de uma coisa? Eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Voltou, amou a sua esposa, e Deus deu rei de Dias, que foi batizado como Salomão, e se tornou o grande rei de Israel, porque Deus preparou coisa grande. Agora, se Davi se deixa tomar pelo sentimento de tristeza, diz, não quero mais viver, para mim não tem mais significado a vida, ele deixaria de experimentar tudo que Deus tinha preparado para a vida dele, depois daquele momento. Eu queria dizer para você, não deixe o passado neutralizar. Diga para alguém, não deixe o passado neutralizar o que Deus tem para fazer na tua vida, o que Deus tem para fazer na tua casa, o que Deus tem para fazer na tua família. É isso que Paulo está dizendo. Uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não posso mudar essa situação. Volta lá o texto para a gente, Filipenses, capítulo de número 3, o versículo de número 13, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, ou seja, Deus deu a ele graça, poder. Paulo era alguém, irmã Elisângela, que poderia ser um mar de amargura. Esse homem foi traído, apanhou, sofreu perseguição, pessoas da igreja o traíram, amigos de obreiros o abandonaram, mas Paulo disse, sabe de uma coisa? Eu decidi viver o hoje, o agora, o presente. Decidi romper com o passado. Eu não vou deixar o passado afetar o que Deus tem para fazer na minha vida hoje, o que Deus tem para fazer na minha vida agora. Oh, aleluia. Oh, alguém está ouvindo o que eu estou pregando? Ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante das possibilidades, daquilo que Deus vai colocando na minha vida.
quando eu decido romper com o passado e viver o presente. Eu vou experimentando aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu vou avançando para as oportunidades que Deus vai me dando. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, Fernanda, e avançando para as que estão diante de mim. Não que estão atrás, mas diante. E Deus está falando conosco. Vai em frente. Segue a vida. Fica firme. Vai adorando a Jesus. Vai glorificando a Jesus. Oh, prossegue. Deus tem coisas maiores, coisas lindas para fazer. Ele diz no versículo 14: prossigo. Marque na sua Bíblia se você puder. Prossigo, deixando para trás o passado e aproveitando as oportunidades que Deus está me dando hoje. Eu vou vivendo, fazendo o quê? Prosseguindo. Para onde? Para o alvo. Prossigo para o alvo. Isso fala de esforço, dedicação, empenho. Paulo tem um alvo. O alvo dele, Jair, não é o alvo de muitos hoje na nossa, de se tornar famoso, de ser reconhecido, de ter uma conta bancária abastada, de ter uma casa muito luxuosa. Não, o alvo dele é a eternidade. O alvo de Paulo é o céu, é a glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. A palavra alvo, irmã Thelma, é lindo a Bíblia. A palavra alvo no grego é skopos, que era a linha de chegada dos atletas, maratonistas. Paulo diz: olha, eu tenho um alvo, eu tenho uma linha de chegada. E a linha de chegada de Paulo, skopos, não é aqui, é lá. Oh, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Paulo se coloca como um atleta e diz: eu prossigo, vem luta, vem, eu não vou ficar. Você já imagina um corredor olhando para trás. Imagina um corredor que para um pouco de correr, Marcos, e deixa eu ver quanto eu já corri. Não, você não deve olhar para quanto você já correu, você deve olhar para quanto falta. Falta pouco. Diga para alguém: falta pouco, falta pouco, falta pouco. Não é quanto você já correu, não é quanto está faltando. Olhe para frente, olha para o alvo, olha para a linha de chegada, prossegue, vai em frente. Ele diz: prossigo para os copos, para a linha de chegada. E ele sabe que tem um prêmio esperando por ele. E esse prêmio vem de Deus. Essa premiação, porque ele faz uma alusão aos Jogos Olímpicos, que o maratonista que vencia, irmã André, ele recebia uma coroa de folhas de louro. Era uma honra receber aquela coroa de louros. Era o primeiro lugar. Paulo diz assim: eu também tenho uma coroa me esperando. Só que não é igual a coroa dos atletas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 9. Abre a tua Bíblia aí, 1 Coríntios 9. Os irmãos estão gostando do estudo, vai dando glória a Deus. Estão entendendo a palavra de Deus, então vai dando glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Versículo de número 24 diz assim. 1 Coríntios 9, versículo 24 diz assim: não sabeis vocês, ou vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, a coroa? Aí ele diz assim, usando a mesma analogia do corredor, do maratonista: correi de tal maneira
que o alcanceis, que vocês cheguem na linha de chegada. Porque no reino de Deus, volta lá, no reino de Deus, na maratona olímpica na Grécia, só alcançava a premiação o primeiro, mas no reino de Deus, todos que chegarem na linha de chegada receberão a premiação. Aponte a mão para alguém que tem prêmio para você, tem prêmio para você, tem prêmio para você também. Mais uma figura de olímpica, é a luta, ele vai botar lá 9:25, ele diz assim, no 25, ele diz assim: e todo aquele que luta, que era comum as lutas olímpicas, de tudo se abstém. O atleta que vai fazer isto, ele vai se cuidar, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, uma coroa que vai se estragar, uma coroa que vai se corromper com o tempo. Agora nós não, a nossa coroa não estraga. Oh, aleluia. Ele está dizendo que o atleta se prepara, treina, se abstém de muita coisa, tem que fazer uma dieta extrema, tem que cuidar da forma física, tem que fazer talvez musculação, não é isso? O atleta, ele faz, ele se prepara, e ele está dizendo assim: conosco não é diferente. Quem quer chegar no céu também tem que se preparar. Mas nós não nos preparamos como atleta, nós nos preparamos como crente, com a palavra, coração, no jejum, na santificação, vindo à igreja, ouvindo a palavra, vivendo a palavra. Alguém está me entendendo? Diga: você está se preparando. Oh, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Esta noite isso aqui é uma academia de Deus, onde Deus está, onde nós estamos malhando a nossa alma, fortalecendo, nós estamos ficando mais revigorados. Oh, aleluia, tem alguém ouvindo a voz de Deus? E nós fazemos tudo isso não por uma coroa, enquanto os atletas usavam e lutavam, se esforçavam, se dedicavam por uma coroa que com o tempo murchava. Nós não. A coroa que está reservada para nós nunca murchará. Olha o que diz versículo 26. Pois eu assim corro. Paulo está se colocando como um atleta. Eu assim corro, não como uma coisa incerta, não como os maratonistas. Assim combato, ou seja, eu sou também um lutador, mas não combato como os lutadores, dando soco ao ar. Olha o versículo 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. A servidão a quê? A palavra, a vontade de Deus, ao querer de Deus, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Oh meu Deus, tem alguém entendendo? Diga glória a Deus aí. Já estamos finalizando. Voltemos lá aos Filipenses, no capítulo de número 3. Localize, por favor, já estou encerrando, mas vamos meditar nesse finalzinho. Capítulo de número 3. Bota para mim na tela, por favor. Versículo de número 15. Ele diz assim: pelo que todos quantos já somos perfeitos, perfeitos ali seria maduros, crescidos, não somos mais meninos inconstantes, nós somos adultos na fé. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, ou seja, já que nós todos somos crescidos na fé, não somos mais meninos, ele diz assim: sintamos isto mesmo, que tenhamos este sentimento pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus. E se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus vos revelará, Deus vai instruir. Deus, se tiver algum sentimento que não está agradando, Deus vai orientar, Deus vai direcionar. Aí no versículo seguinte, o 16, eu finalizo e diz assim: mas naquilo a que já chegamos, aonde chegamos, andemos segundo a mesma regra. Repita comigo assim: seguimos a mesma regra. Porque ele está fazendo uma alusão aos jogos.
E mesmo nos Jogos Olímpicos daquele tempo já existia regras para maratona, para luta olímpica. Haviam regras, e se alguém infringisse qualquer regra daquela, ele era penalizado com a desclassificação. Poderia até chegar em primeiro lugar, mas não receberia a coroa. Porque tem que andar segundo a regra. Tem que correr segundo a regra. O atleta não poderia correr do seu jeito. Eu vou fazer as minhas regras. Não são as tuas regras, são as regras do Comitê Olímpico. São eles que decidem as regras dessa competição. Aí Paulo, aplicando a vida cristã, diz: se nós quisermos chegar no alvo, nós também temos que nos submeter às regras. Ou melhor, a regra. Pega a sua Bíblia e diga para alguém que está falando: tem que se submeter à regra. Não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é como você acha. Oh, aleluia. Alguém está ouvindo a voz de Deus? Ele diz: andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Ou seja, não pode ser diferente disso. Tem que andar na doutrina, tem que andar na palavra, tem que viver esta palavra, tem que caminhar nesta palavra, tem que andar neste caminho. Não pode sair para a direita, não pode sair para a esquerda. Não, fica firme nesta regra, seguindo esta regra, andando segundo essa mesma regra. Nós vamos chegar lá e vamos ser coroados. Andemos segundo a mesma regra. A regra, eu acho bonito, né, que ele diz: andemos segundo a mesma regra. Ou seja, a regra vale para mim e para vocês. Não, é para todos. É para todos. Paulo diz assim: eu sigo a regra. Eu ando conforme a regra. Caminho na regra. E ele diz assim: naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. E a nossa regra de fé e prática é esta aqui: a palavra de Deus. Ande na palavra. Viva a palavra. Se condicione à palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho falhado tanto, eu tenho errado tanto. Mas o sangue de Jesus, ele é poderoso. A Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos... Então confesse, abandone o pecado, siga a regra, siga o caminho, ande neste caminho, não se afaste nem para a direita nem para a esquerda. Fica firme, porque a qualquer momento você vai passar a linha de chegada e vai ouvir a voz de Deus dizendo: vinde bendito de meu Pai. Oh, aleluia. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus aqui, diga glória a Deus. Um dia todos nós estaremos lá. Ele diz: segundo naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos. Isso fala de comunhão, unidade. É sentir o mesmo, é andar no mesmo sentimento. É por isso que ele escreve aos próprios Filipenses que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Que esse sentimento reine no nosso coração, sentimento de humildade, sentimento de considerar o outro superior a nós mesmos, sentimento de considerar o irmão, de considerar a irmã, de amar uns aos outros, de perdoar uns aos outros, sentimento de renunciar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Sintamos o mesmo. Que assim seja na nossa vida. Vamos nos colocar de pé para estarmos orando. Quantos receberam esta palavra nesta noite? Diga glória a Deus. Quantos receberam o estudo da palavra de Deus nessa noite? Diga glória a Jesus aí. Alguém está ouvindo a voz de Deus?
Tem alguém na internet nos ouvindo? Receba esta palavra de Deus para a sua vida. Que o Senhor venha produzir esses efeitos da palavra no teu coração, na tua alma. Que haja alegria, que haja paz, que haja gozo de Deus na tua alma. Que você supere problemas, traumas, dificuldades, barreiras, supere os dilemas, os embates e vença tudo para a glória de Deus. E siga em frente, prossegue em direção ao alvo, que é nosso Senhor, que é o céu de glória, que é eternidade. Mãe Elisângela, vem fazer uma oração aqui, em nome de Jesus. Pega o microfone ali, faz uma oração, Elisângela, para que esta palavra, Elisângela, fique guardada no nosso coração, no coração também, Elisângela, daqueles que estão nos ouvindo, e que hoje, nesta noite, pessoas sejam curadas, tratadas, pessoas que de repente estão ainda feridas, magoadas com o passado, com coisas que aconteceram, mas ficou muito forte esse trecho, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E se tem alguém aqui em nosso meio, se tem alguém nos ouvindo nesse momento, que ainda tem feridas na alma abertas, coloque a mão sobre o teu coração, e comece a orar aí, dizer: Senhor, me ajuda a superar o passado. Não deixa que o passado venha amargurar o meu presente, mas eu quero experimentar ainda o que o Senhor tem para a minha vida. Se o Senhor ainda me permitiu ficar nessa terra, é porque Tu ainda tem algo a fazer comigo. E não deixa que o passado venha amargurar o meu presente. Oh meu Deus, irmã Elisângela, vem fazer esta oração. Oremos, Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Pai, por essa palavra, Senhor, tão poderosa, Senhor, que o Senhor trouxe através do Teu Filho aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque temos a certeza que, Senhor, nós estamos saindo daqui nessa noite curados pelo Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela é curadora, ela restaura, Senhor, a nossa alma. E quando nós nos alimentamos dela, Senhor, ela vem como bálsamo, Senhor, para curar a nossa alma, que está ferida, Deus, com coisas, Pai, que muitas vezes, Pai, nós alimentamos, ó Pai, Senhor, com que ela, Senhor, ó Deus, seja alimentada com as coisas do passado, e muitas vezes isso nos impede de caminharmos, de, Senhor, ó Deus, avançarmos. Mas nessa noite, Deus, nós, na autoridade do nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que a alma, Senhor, dos meus irmãos, a minha alma, a alma daqueles que, Pai, que nos estão ouvindo, que ouviram a Tua palavra através, Senhor, dessa live, Senhor, eles venham ser restaurados, venham ser curados pelo Senhor, que o passado não os impeçam de avançar, que, Senhor, as feridas que foram abertas, que ainda, Senhor, estão fazendo mal à alma dos Teus filhos, que nessa noite eles recebam a cura do Senhor, que eles sejam ministrados pelo Senhor, que seremos curados pelo Senhor, porque a alma curada, Senhor, a alma curada, ela, Senhor, cura outros, Pai, mas a alma amargurada, ela consegue trazer, Deus, amargura, Senhor, a outros. Senhor, em nome de Jesus, cura o Teu povo, que nessa noite nós saiamos daqui, Deus, não com as coisas mais do passado, mas que prossigamos para o alvo, que é o Senhor em nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor falou nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, irmão, dando glória a Deus. Vamos botar um tema nesse estudo de hoje: deixando o passado para viver o presente. Oh, glória a Deus. Deixando o passado para viver o presente. Foi essa a dica de Paulo para nós. É que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja, que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória. E todos digam: e a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do teu lado com a paz do Senhor. E que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.